Beleza, pessoal. Agora estamos no capítulo 3, Gestão Financeira. Sempre que você receber uma questão de contabilidade na prova, eu, pessoalmente, iria direto para o capítulo 3 se eu não soubesse se já estava no livro de contabilidade. E quando você estuda bem o livro de contabilidade, você vai saber quais questões estarão no livro de contabilidade e quais estarão no manual do empreiteiro. Às vezes eu conferia nos dois, ou então achava no livro de contabilidade e já seguia para outra questão. Uma coisa que eu gosto nesse capítulo 3 é a página 105, que é o glossário. Então, se eu tinha alguma definição de contabilidade e não sabia o que era, eu vinha aqui para conferir o significado. Eu, por exemplo, destaquei o ano fiscal. Então, é muito bom deixar essa parte marcada para você poder consultar caso não entenda alguma coisa. Aqui eu não destaquei nada, nem aqui também. E esse é um capítulo longo. Então, eu não destaquei nada na página 39. Aqui eu tenho contabilidade, a diferença entre contabilidade e escrituração. Nesse capítulo, eu não vou ler tudo. Eu já estou meio que perdendo a voz de tanto fazer o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, vou só apontar as coisas que são importantes. 30 dias para pagar. As contas devidas a um fornecedor que te deu crédito são chamadas de contas a pagar. É muito importante saber o que é contas a pagar, e isso é algo que, mais uma vez, se eu pensasse, cara, o que isso significa? Eu viria aqui no glossário e veria, ok, contas a pagar, dinheiro devido pela empresa por bens e serviços fornecidos pelo seu fornecedor. Fácil. Balanço patrimonial bem aqui. As coisas devidas são listadas à esquerda e as reivindicações sobre as coisas possuídas são listadas à direita. Muito importante. Então, basicamente, o que eles estão fazendo é revisar praticamente tudo aqui com esses pequenos exemplos. Isso é muito importante. Eu realmente aprendi todos esses conceitos e também os estudei. As coisas que a empresa possui são chamadas de ativos. As reivindicações de terceiros são chamadas de passivos. Você provavelmente já sabe disso. E aqui está a equação: ativos igual a passivo mais patrimônio líquido. Você precisa saber disso. E você pode simplesmente ir para a página aqui, página 312, se receber uma pergunta sobre isso. Variações no patrimônio líquido são investimentos ou retiradas do proprietário, ganhos ou perdas da empresa. Alterações causadas por retiradas. Aqui, receitas e despesas são definidas aqui. E mais uma vez vamos ao glossário e ver se conseguimos encontrar receitas. Despesas. Aqui estão as despesas. Então, se você precisa descobrir o que significa despesas ou o que significa receita, aqui estão as receitas. Uma pequena folha de dicas para o glossário. Continue. Bem aqui. Coisas para destacar. Mais uma vez, não vou ler tudo, só vou ler o que é importante. Aqui eles definem o que é um método de competência. As categorias de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas são chamadas de contas. Débitos referem-se ao lado esquerdo de uma conta, e crédito refere-se ao lado direito de uma conta. Muito importante saber disso. O ato de aumentar o saldo de uma conta que tem saldo devedor é chamado de debitar, e isso aqui é creditar. E então mostra um resumo da teoria de débito e crédito. Então mostra o exemplo aqui do que você está fazendo. Bem aqui. O motivo de ter uma demonstração de resultados separada é que ela fornece informações sobre como o lucro apresentado no balanço foi obtido e em qual período de tempo. O diário. Certifique-se de aprender o que é o diário. Vamos ver se tem diário aqui no glossário, caso você receba uma pergunta desse tipo. Bem aqui, diário. Então, se você não souber o que é um diário, vá ao glossário.
Eles não têm um glossário ou uma seção de definições no livro de contabilidade, então é por isso que eu gosto tanto disso. Um plano de contas. O balanço patrimonial, ativos circulantes e não circulantes, passivos circulantes e de longo prazo e patrimônio líquido. Então não deixe de pausar o vídeo para ver todos esses destaques que eu tenho. E tudo isso também está no glossário, ou seja, no balanço patrimonial. Vamos encontrar o balanço. O balanço está aí, então. Seria muito inteligente ler esse glossário algumas vezes para entender o que cada palavra significa. A demonstração de resultados inclui receitas, despesas e rendimentos. Renda. Despesas antecipadas são ativos que já foram pagos, mas que se tornarão despesas ao longo do tempo, e aqui mostra um exemplo disso: seguro antecipado. Esses são todos exemplos de cada lançamento contábil, basicamente. Isso é importante, o Max, Mac, como você quiser chamar. E com certeza vão te perguntar algo sobre isso, mas eles têm isso no livro de contabilidade e é mais simples. Então, quando eu fizer o livro de contabilidade, vou mostrar isso, mas no livro de contabilidade tem uma definição melhor para isso. Mas você também pode vir aqui, se quiser. Agora, imóveis só podem ser depreciados pelo método linear. Aqui vamos nós, mais um pouco. A amortização, essa é importante. Aqui está, por exemplo, uma aba de um balanço patrimonial. Isso é engraçado. Na verdade, eu tinha isso dentro da minha sala de prova e acho que eles não perceberam quando estavam revisando os livros. Depois que fiz minha prova, não toquei mais nesse livro. Durante a minha prova, eu realmente tinha uma aba no meu livro e tive que chamar ela para tirar, porque ela me disse: se tiver mais abas aqui, é só me chamar que eu tiro enquanto você estiver fazendo a prova. Mas nem todos os fiscais vão ser tão legais assim, então certifique-se de revisar seu livro antes de ir. Abrindo os livros. Então, mais uma vez, se você for ao glossário, provavelmente vai ter aqui sobre abrir os livros. Vamos ver. Bem aqui, abrir os livros. Então, esse glossário, mais uma vez, é uma cola. Ação preferencial, ação ordinária, por que e como? Contas a receber. É importante aprender o que são contas a receber. Eu tive uma pergunta sobre faturas em aberto na minha prova quando acabei de chegar aqui. A seção descreve um método de contabilidade conhecido como método de fatura em aberto. A contabilidade de fatura em aberto acompanha cada fatura individualmente, junto com cada pagamento parcial feito sobre ela. Fornecedores para pagamento antecipado de suas faturas. Este é o desconto aqui se eles pagarem. Isso está no livro de contabilidade, o valor do desconto, e eles perguntaram isso no meu teste, acho que é 2%. Eu não me lembro, mas tenho quase certeza de que é 2% se eles pagarem antecipadamente. A preparação da folha de pagamento dos seus funcionários inclui o seguinte. Então aqui está o pagamento de férias, determinando a dedução de um funcionário, essa renda de o FIT. Aprenda todas essas informações aqui. Futa. Mais uma vez, pause o vídeo e destaque todos esses itens. Métodos para maximizar o fluxo de caixa do seu negócio. Destaquei todos eles, então dê uma olhada e leia-os. E aqui está a segunda parte. Tipo de capital inicial, expansão de trabalho, capital inicial. Então vamos ver se eles têm capital inicial aqui. Então, se você tem essa dúvida,
Eles não têm capital inicial aqui, então é algo que você precisa saber onde procurar. Tipos de capital. O capital inicial é a quantia de dinheiro necessária para dar início ao negócio e deve ser suficiente para cobrir as despesas por 3 meses a um ano, dependendo do tipo de negócio contratado. Expansão. Para se qualificar para o financiamento de expansão, alguns programas e instituições financeiras exigem que você esteja no negócio há pelo menos 2 anos, enquanto 5 anos é o período preferencial. Taxa de juros principal. Bem aqui. Tenho alguns destacados. O processo de estimativa varia de contratante para contratante e o método usado não é importante, desde que produza uma boa estimativa sem tomar muito tempo. Trate cada contrato como se fosse uma empresa de construção separada. Tipos de contratos. Eles também lhe farão uma pergunta sobre isso. Eles perguntarão qual contrato oferece reembolso do custo definido e corrigido, além de uma taxa pelo serviço do contratante. Custo mais contratante. Bem aqui. Aqui está o percentual de conclusão e então eles podem perguntar aqui qual é baseado no custo direto da mão de obra a uma taxa horária fixa, contrato de tempo e material. O percentual de conclusão. Isso é abordado com mais profundidade no livro de contabilidade. Método do contrato concluído. Método muito mais preferível para a contabilidade. Custos indiretos, mão de obra direta, material e prêmios de seguro garantia de execução. Retenções, 10%, 5%. Despesas indiretas. Então aqui está tipo uma cola. Se perguntarem o que é uma despesa indireta, você pode vir aqui e ver se está nessa lista. Aqui estão os tipos de índices financeiros. Eu realmente não usei este livro para índices. Fui para o meu livro de contabilidade para todos os meus índices. Para ser honesto, nunca estudei muito essa parte do livro. Eu foquei mais nisso no livro de contabilidade. Informações sobre funcionários. O funcionário deve manter registros com informações específicas sobre cada colaborador. Isso também está em outra parte do livro. Este é o nível mais alto de demonstração financeira, e é chamado de auditoria. Eles podem te perguntar, o que é um CPA? Bem aqui, contador público certificado. E aqui está aquele glossário sobre o qual falamos novamente. E método de reconhecimento de receita para contabilidade de impostos, método de caixa, regime de competência, percentual de conclusão, método de contrato concluído. Então, 4 métodos básicos estão disponíveis para os empreiteiros. Eles podem te perguntar, quais são os 4 métodos disponíveis para empreiteiros para fins fiscais? E são esses 4. Aqui, os dados podem estar errados, mas eu vou destacar algumas coisas. Se você for o empreiteiro principal, será responsável por afixar uma cópia da decisão salarial. Acho que não tenho muitas coisas destacadas aqui.
Lembro que só tinham uma ou duas perguntas daqui, e acho que também está em outra parte do livro do empreiteiro. Aqui tem algumas, mas não dá para ver muito bem os destaques. Circulare. Então, tenho quase certeza de que eles não vão fazer perguntas sobre a Circulare U. Não me cite sobre isso, mas tenho quase certeza. Você pode conferir. Tenho algumas coisas destacadas aqui. Aqui, mantenha todos os registros de impostos sobre folha de pagamento por pelo menos 4 anos. A gente tinha destacado isso no começo do capítulo. Preencha o formulário 941. Se você depositar todos os impostos no prazo, pode enviar até 10 de maio, 10 de agosto, 10 de novembro ou 10 de fevereiro, respectivamente. Se você quiser que o IRS determine se um trabalhador é funcionário, preencha o formulário SS-8. Você é obrigado a obter o nome e o SSN de cada funcionário e inseri-los no formulário W-2. Você pode fazer um pagamento junto com o formulário 941 ou 944 entregue no prazo, em vez de depositar, sem incorrer em multa. Calculando o imposto FUTA. Para 2021, a alíquota do imposto FUTA é de 6%. O imposto se aplica aos primeiros $7.000 que você paga a cada funcionário como salário durante o ano. $7.000 é a base salarial federal. Sua base salarial no estágio pode ser diferente. E agora vamos para o capítulo 4. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo. Vou começar o capítulo 4 agora. Curta e se inscreva. Tenho um grupo de WhatsApp. Mande mensagem para meu número e eu te adiciono lá. Tem outras pessoas fazendo a prova agora, então você pode encontrar um bom parceiro de estudos por lá. Não esqueça de curtir e se inscrever aqui embaixo. E